A situação contratual de Julius Randle. No vídeo de hoje vamos falar como está a situação dele no New York Knicks. Fala galera do Knicks BRTV, Vitor Rede falando. Então gente, vamos comentar um pouco aí sobre o Julius Randle. Randle, né, que é um jogador muito importante para o New York Knicks nessas últimas temporadas. Ele que começou, né, essa nova cultura do Knicks, né, chegando lá em 2019. Em 2020 e 2021 conseguiu levar o Knicks aos playoffs depois de muito tempo, né, liderando aquela franquia. E agora nas últimas temporadas aí, né, com o Jalen Brunson conseguiu fazer boas campanhas, né? Na última não participou tanto devido à lesão, mas ele chega aqui numa situação onde o contrato dele está acabando. E vamos então conversar aqui sobre como está Randle no New York Knicks. Então, gente, no dia 3 de dezembro, o Julius Randle ele se tornou elegível para assinar um novo contrato. Vale lembrar, né, que ele assinou o seu contrato lá em 2021, um contrato que ele fez mais ou menos o que o Jalen Brunson fez, que é receber menos, né, do que ele poderia, do que ele estava disponível, para deixar mais espaço no cap, né? Tem muita gente que esquece isso, né? Julga o Randle e tal, mas ele lá em 2021, no dia 26 de agosto de 2021, ele abriu o caminho praticamente para o Brunson vir, né? Porque ele poderia ali, né, assinar um contrato multimilionário, máximo, e não ficaria um cap tão aberto. Mas no fim, aí o Randle reduziu, né, o que ele poderia ganhar. E com isso, né, abriu o caminho, como eu falei, para o Jalen Brunson na temporada seguinte. Lembrando, né, então, Randle, esse ano da temporada 24-25 é o último ano dele aí de contrato, assim, né? Porque na próxima ele vai se tornar um play option. Mas isso a gente vai falar mais à frente. Então, com essa Randle disponível aí desde o dia 3 de agosto para assinar um novo contrato, o máximo que ele pode pedir é de 181 milhões por 4 anos, né? Eu creio que ele não fará isso, né? Porque tendo em vista aí que o Brunson fez esse desconto, já saiu as notícias que o Michael Bridges também, ele pode assinar um novo contrato o ano que vem também recebendo menos. Então, se o Randle assinar um novo contrato, eu creio que não vai ser por esse valor de 181 milhões, né? E tem um outro detalhe aqui. Se o Randle assinar um novo contrato, né, uma extensão com o New York Knicks, ele não pode ser trocado em 6 meses. E em 6 meses, por exemplo, hoje é dia 23 de agosto. Daqui 6 meses é 23 de fevereiro. E dia 23 de fevereiro já acabou a trade deadline. Então, se ele assinar uma extensão agora, ele não pode ser mais trocado no New York Knicks, né? Fica claro isso. Ele não pode mais sair do New York Knicks. Então, fica esse detalhe aí. E outra coisa sobre o Julius Randle, que ele ama ser um Knick, né? Ele sempre demonstra o seu amor pela franquia ao longo desses últimos anos. Como eu falei anteriormente, né? Ele não assinou o máximo lá em 2021. Ele ama a cidade, né? Todo esse período aí das férias ele esteve em Nova York, né? Agora ele tá fazendo umas excursões aí pelo mundo, mas ele sempre tá no jogo do Yankees. Ele tá sempre lá, teve até fã flagrando ele andando no Central Park, né? Ele com a esposa dele. Ele ama a cidade. Então, assim, ele é um cara que gosta muito da franquia. E galera, lembrando, já deixa seu like aí. Isso é muito importante aqui para o canal Knicks BRTV. Se você é novo, se inscreva, porque aqui eu só falo do New York Knicks. Deixa aí nos comentários sobre o que você acha da situação do Julius Randle. E se você quer contribuir, patrocinar o canal de alguma maneira, tá aqui na descrição. Mas o like já tá de grande valor. Gente, então vamos aqui para alguns tópicos, né, que eu coloquei aqui sobre o Julius Randle, né, sobre essa decisão, né, que ele e o Knicks têm que tomar. Como eu falei, ele vai ser play option ao final dessa temporada. E, assim, pegar o exemplo que aconteceu com o Anunoby, né? O Anunoby era play option, aí ele recusou o play option para assinar um novo contrato com o New York Knicks. Mas, ao mesmo tempo, ele era um free agent, mas o Knicks era a preferência. Então, tem esse detalhe aí. Essa temporada é garantida do Randle, né? Aí, no final dela, né? Então, vamos colocar aqui em julho de 25, né? Eu tô até mentalizando que, porra, gente, 2025, coisa de louco, né? No final da temporada 25, ele se torna um play option, ou seja, ele pode recusar o play option e virar um free agent.
E olhando bem, olhando o lado do New York Knicks, eu acho que o Knicks não vai querer perder um jogador do tamanho do Julius Randle de graça. Visto o que o Philadelphia 76ers fez com o Paul George, né? Ou seja, o Clippers, né? Acabou perdendo o Paul George de graça. Era um jogador que o Clippers podia renovar para trocar, né? Porque o Paul George tem um baita valor, né? Só ver como ele foi do Thunder para o Clippers. Então, no fim lá, o Clippers perdeu o Paul George de graça. E o Knicks, eu acho que não vai querer perder o Randle, né? Dessa maneira, né? Um jogador que tem um certo valor na NBA. Então, o Knicks tem que ficar atento nessa decisão. Outra coisa, né? Ele vem aí de 2 cirurgias, né? No final da temporada de 2023, ele jogou os playoffs com o tornozelo machucado. A temporada acabou, ele fez uma cirurgia. Aí ele começou a temporada 23-24 até de maneira lenta, né? Eu sei que muita gente pega no pé do Randle, mas o começo da temporada passada ele não estava bem porque ele ainda estava se recuperando dessa cirurgia no tornozelo. E agora nós vamos para a temporada 25, com mais uma vez uma lesão grave no ombro, né? E ele vai começar a temporada se recuperando de outra lesão. Além do fato que ele vai completar 30 anos. Então, um jogador que vem de 2 lesões, 30 anos de idade, né? Você dá um contrato alto para ele aí é meio complicado. Eu estou falando que o Randle não vale isso. Ele tem o seu valor, mas não tem jeito, né? No mundo dos esportes são assim, né? É desse jeito. Um jogador já, quando chega nos 30 anos, vindo de lesões, é complicado você dar um caminhão de dinheiro para ele. E se o Knicks decidir trocar o Randle, qual que é o valor do Randle na liga? O Knicks não vai trocar ele por nada. O Knicks não vai trocar um cara aí, vai trocar ele por escolha de segundo round, não vai trocar ele por role player, por jogador reserva. Então, não é à toa que toda hora a gente escuta aí falando de Karl Anthony Towns, que é isso que o Knicks quer, se for para pegar um jogador. Se for para trocar o Randle, é por esse nível de jogador. Porque se for para trocar ele por nada, porque eu vejo muita gente comentando, tanto aqui no YouTube, tanto lá no Knicks BRTV no Instagram, sigam lá. Ah, o Randle é uma porcaria, troca ele, o Randle é isso, o Randle é aquilo. Mas vai trocar ele por quem? Se for para trocar por jogador ruim, deixa o Randle. O Randle é um cara que entrega 25 pontos, 10 rebotes por jogo, de média. Quem faz isso na liga atualmente? Nikola Jokic, Karl Anthony Towns. Não estou comparando o nível do Randle com esses dois que eu falei. Estou falando de médias. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Que o Randle tem um valor na liga, a gente não pode se desfazer dele por troca por nada. E ligando o tópico anterior, é o peso que ele tem na liga. Com certeza ele está, né, entre os 10 melhores power forwards da NBA. É um cara que tem um impacto muito grande no time. Ele é um cara que, né, como eu falei, entrega 25 pontos, 10 rebotes, 5 assistências, 45% de aproveitamento, uns 30, 35 na linha de 3. E outra, 3 vezes All-Star, 2 vezes ao NBA. Não é para qualquer um, olha esse currículo. Então ele tem um peso muito grande no time. E todos esses fatores têm que, né, entrar nessa, né, de troca, renovação de contrato. Vale lembrar que ele liderou um time que tinha Elfrid Payton, Red Bullock, Nerlens Noel, RJ Barrett, Alec Burks, Kevin Knox, Frank Ntilikina, para ficar em quarto lugar no leste, né? Então, vamos prestar atenção nisso. Bom, eu falei aqui todas as coisas boas do Randle, né? Que ele é um baita jogador, médias, All-Star, All-NBA, só que tem aqui que é a grande chave de ele ter esse problema, né, com a torcida e com a imprensa, que chega nos playoffs, ele é um desastre. E se o Knicks quer ser campeão daqui os próximos anos, né, seja esse agora, no ano que vem, daqui em 5 anos o Knicks queira levantar um troféu de campeão, com o Randle tendo essas atuações, infelizmente não vai dar. É lógico que a gente tem aí a adição do Michael Bridges, que foi um espetáculo, né? Essa trade. E o detalhe, o OG Anunoby só jogou 12 jogos, se eu não me engano, com o Randle, sendo 11 vitórias e uma derrota. Então o fit
naquele mês de janeiro mágico que nós tivemos, antes dos dois se machucarem, Randle estava muito bem com o Anunoby. Então a gente tem que ligar aqui. Nos playoffs ele não vai bem. Randle é uma tragédia. Mas em 2021 só era ele, e em 22 era ele e o Bronson. Como será o Randle nos playoffs com o Anunoby e Michael Bridges? E tem um detalhe, né? Dante DiVincenzo também, que não estava em 22. Mas aqui é o grande peso, né? Voltando. Nos playoffs, o Randle tem uma média... A média dele cai drasticamente, né? Se na temporada regular são 25 pontos, 26 pontos, nos playoffs é 18, 17. É uma queda muito drástica, né? Certo que em uma delas ele estava machucado, que foi contra o Atlanta, mas... Poxa vida, é complicado. Não, acho que foi contra 2022. Mas de tudo isso que eu falei, né, desses argumentos, desses pontos, a gente tem que olhar e ver que o Knicks e o Randle tem que tomar uma decisão. O Knicks é de não perder um jogador de graça, como eu falei antes. O Knicks não pode perder o Julius Randle de graça, um jogador desse valor. E ao mesmo tempo o Randle tem que provar o seu basquetebol. Ele vai voltar agora para a temporada 24-25. Muito provavelmente ele esteja disponível na noite de abertura, dia 22 de outubro, contra o Boston Celtics. E nesse período aí ele vai ter que jogar muito. Porque se o Randle voltar dessa lesão, não desempenhar um bom basquete, começar devagar, eu creio que o Knicks já vai começar a olhar de uma maneira... acho que o Randle não é mais o mesmo. E aí uma decisão tem que ser tomada, porque a gente já vem mantendo, a gente já tem uma base do time para as próximas temporadas. Eu vou até fazer um vídeo analisando os contratos dos jogadores, mas já dando um spoiler. Temos Bronson garantido, Michael Bridges garantido, McBride, Dante DiVincenzo, Josh Hart. Esses 5 aí tem um contrato garantido pelos próximos 3, 4 anos. Já o Randle é o cara que tem que provar aí. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Foi um assunto aí que a gente tem que conversar, né? O Randle é um cara importante, é um cara que levou o Knicks nas costas em 2021. Depois ele sentiu a pressão. Depois o Bronson veio e dividiu com ele. E os anos foram se passando e agora ele tá no Knicks e Randle numa decisão crucial aí de contrato. Então, se você gostou aí, deixa seu like. Se inscreva, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.